moçada, como vocês estão? Tudo bem? A lição de hoje é a lição 13. A gente vai falar sobre esperando o retorno, certo? O objetivo da lição são três. Compreender que o cristão deve esperar a vida eterna com Cristo, desejar a volta de Cristo e ter esperança nela, e permanecer dentro dos princípios bíblicos, animando uns aos outros a terem esperanças em Cristo. Eu coloquei aqui uma sequência para a gente começar a entrar na lição, tá? Primeiro, a vida eterna, ela vem por meio do reconhecimento de Cristo como Senhor. E aí a gente lê isso daí lá em Romanos 9, 12, Romanos 10, de 9 a 12. Eu vou ler para vocês, beleza? Tá escrito assim: se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente já definiu que nós esperamos a volta de Cristo, porque a nossa salvação foi feita por meio de Cristo e Ele é o único caminho, certo? Aí o segundo ponto que vale a pena destacar: há um comportamento específico, né, que vem por meio da obra de Cristo em nossas vidas, que todo cristão deve ter, né? Porque Jesus vira e faz a seguinte afirmação lá em João 14, 23. Ele começa, no 15 ele já fala assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aí no 23 ele é mais específico, ele fala: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos nele e faremos morada nele, certo? Então, aí por meio disso nós temos o nosso comportamento modificado. E por que eu tô falando primeiro estas coisas? Não adianta nada a gente trabalhar em cima, a gente foi mal, é o Nasdaq. Não adianta nada a gente trabalhar em cima do esperar o retorno de Cristo se nós não estivermos fazendo a nossa parte para que quando Ele volte estejamos prontos. Porque a igreja é chamada de a noiva de Cristo. Então a igreja, ela aguarda o retorno do noivo, né? Que vocês já devem ter escutado eu falar: o noivo vem para buscar a sua noiva. A igreja é a noiva. E aí Cristo adorna a igreja. O que seria esse adorna a igreja? Cristo santifica cada um de nós, trabalha no nosso caráter, no nosso coração, para que a cada dia nos tornemos mais obedientes, né? E daí então estejamos prontos nesse dia que é o retorno dele. Vocês entenderam? Beleza, por isso que eu tô seguindo essa ordem. Porque não adianta a gente ficar falando de como vai ser a espera em Cristo, a esperança que essa espera nos traz, se a gente não nos atentarmos a essa questão de estarmos prontos, andando em retidão, não nos conformando com esse mundo, mas vivendo e buscando a renovação das nossas mentes, né? Porque quem planta na carne, colhe carne. Quem planta no Espírito vai colher paz de Espírito, tranquilidade e os frutos do Espírito, as coisas do Espírito. Beleza? Tudo isso daí é importante para que a gente possa viver o grande dia. Porque a Bíblia fala que Cristo virá em todo poder e glória, né? Porque Ele foi o Cristo ressurreto, né? Voltará, e aí Ele não volta mais como aquilo que a gente lê nos evangelhos, né? Ele volta como Deus, para já buscar aqueles que realmente foram fiéis a Ele, que se santificaram, procuraram a santificação por meio da palavra, por meio da obediência que tá ali, que é exigida, né, da gente, beleza? Que mais? E aí, por que eu tô falando tanto em santidade? Porque Deus disse a seguinte coisa. Esse versículo eu tô indo de cabeça, por isso que eu dei uma paradinha. Tá escrito assim: sede santos, pois eu sou santo. E aí a base também tem um versículo em Hebreus 12, que eu vou ler pra vocês. Calma aí, deixa eu pegar, porque eu não deixei marcado. Olha que cabeçuda que eu fui. Hebreus 12, 14, na verdade. Quer ver? Vamos lá. Ó, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Beleza? Agora a gente entra na lição, tá bom?
O primeiro tópico aqui, ele fala de morrendo na esperança. E ele até conta uma história com relação a quem morre e não confia em Deus, né? Uma frase que eu achei muito interessante nesse ponto é uma história, na verdade, né? Contou-se a história de que uma mulher procurou um pastor e ela falou: nossa, pastor, ora por mim, ora pela minha cura, porque eu descobri que eu tô com câncer. E aí o pastor foi orar e ela ficou muito brava, porque ele orou da seguinte maneira: Deus, se for da sua vontade que ela seja curada e que todos nós vejamos a sua glória. No entanto, se a sua vontade não for curá-la, que ela veja a sua glória. Então, na verdade, o primeiro ponto da nossa esperança e a parte boa é que o cristão nunca perde. Porque, como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós vivemos aqui, nós morremos para o nosso eu, morremos para o pecado e então vivemos Cristo. Quando a gente realmente morre, há esperança em nós por conta da vida eterna que está em Cristo. Então, a esperança está justamente na vida eterna que vem por meio da salvação e por meio daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Entenderam? Essa seria a ilustração do morrendo, mas com esperança. Na verdade, o cristão, ele não morre, né? Ele volta para casa. Essa é a verdade. Aí depois tem lutando a favor da esperança, que aí ele até fala um pouco da questão de desanimado, chamada apostasia, que tem muita gente que confunde e acha que Jesus vai voltar logo. E aí houve um caso onde o pessoal de Tessalônica parou de trabalhar, parou de viver normalmente, e aí a mentira se estabeleceu, e se estabeleceu também uma confusão de que eles estavam falando que precisavam esperar Jesus, porque a fé mandava eles parar de fazer tudo. Na verdade, o povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que nos dedicar todos os dias ao conhecimento do caráter, da palavra, da vontade, das leis, dos mandamentos de Deus. Nós temos que buscar isso, porque é isso que vai fazer a diferença. Na verdade, a nossa esperança está, mas ninguém sabe qual é o dia em que Cristo volta. Ele volta como um ladrão. Ele pode voltar no meio da noite, ele volta de surpresa. É nesse sentido que a Bíblia fala que ele volta como um ladrão. Porque ninguém sabe a hora que o ladrão chega, né? Ele pega você desprevenido. E é justamente por isso que nós temos que estar prontos, porque a qualquer momento Cristo volta. Ele não disse nem mesmo aos discípulos, ele disse que somente o Pai sabe quando ele volta. Então, ele até conta umas parábolas das 10 virgens, que 5 estavam prontas, 5 estavam sem azeite, sem óleo, e quando pediram emprestado não tinha como. E aí, o que ele quis dizer com essa parábola? Que, independente do que aconteça, nós temos que estar prontos, nós temos que estar buscando a santidade, buscando obedecer o Pai e fazendo a diferença nas nossas vidas. Porque como a gente não sabe o dia, todo dia é dia. Então, todo dia ele pode voltar, beleza? E aí, qual é a conclusão? Nós precisamos sempre nos alimentarmos da palavra, nós precisamos sempre permitir que o Espírito Santo de Deus nos conserte, nos console, entendeu? Porque há uma grande esperança na vinda de Cristo. É o dia que nós vamos participar da festa, né? Que todos terão seus corpos glorificados, iremos para a glória, poderemos conhecer a Deus como somos conhecidos, que é completamente, né? A gente vai poder ter o pleno conhecimento de Deus, se é que isso é possível. A gente vai poder perguntar tudo o que a gente quiser, a gente vai poder estar diante do Pai, dar aquele abraço no Pai, sentar, conversar com Deus, perguntar como foi a criação do mundo, o que existiu, o que não existiu. A gente vai poder ter plena vida, né? Porque lá no céu, com o Pai, não vai haver choro e nem mesmo ranger de dente, não vai haver tristeza. A grande realidade é que lá a gente vai estar ao lado de quem nos criou e que é o melhor pra gente e nos ama acima de todas as coisas. A gente vai poder desfrutar da presença de Deus, beleza? É aí que tá a nossa esperança. A nossa esperança está depositada em Cristo, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que é todo poderoso, que é Senhor das nossas vidas e que um dia volta para nos buscar e nos contar tudo aquilo que a Bíblia não nos revelou, porque cabia a Deus simplesmente saber, beleza? Qualquer dúvida, vocês me procurem, eu vou passar a Eureka depois e o mistério também, beleza? Beijo, gente, boa aula, bom estudo, fiquem com Deus.